estabelecer o conceito, estabelecer o objetivo, cunhar novas palavras, novos termos. Então, vejam, nós vamos trabalhar como se nós fôssemos os criadores dessa doutrina, porque a nossa intenção, ao longo do nosso curso, é nós formarmos essa ideia global. Nós estamos fazendo um estudo sistematizado. Então, no final desse estudo, nós temos que ter uma visão global da doutrina espírita. E depois, apoiado nessa visão global, cada um de nós vai buscar aprofundar a parte que se interessa mais, não é isso? Então, nós vamos caminhar como se nós fôssemos aqueles trabalhadores iniciais. Naquele contexto histórico do final do século, meados do século XIX, no século que desde o seu início, desde o final do século anterior, já vem havendo uma série de manifestações, culmina então em 1957 com a edição do Livro dos Espíritos, e nesse livro, na introdução, Kardec fala do que é aquilo que está surgindo. Faz todo sentido, não é isso? Dá um nome àquele conjunto de conhecimentos, que ele chama de doutrina espírita ou espiritismo, classifica isso dentro de uma conduta maior de compreensão do que nós somos, que é o espiritualismo, não é isso? Mas especifica que nós somos ligeiramente diferentes. Então, por conta disso, nós vamos receber a denominação de espíritas. Tranquilo até aí, não é? Então, Kardec estava mexendo naquele momento com um conjunto de fatos que vinha sendo conhecido desde os primórdios da humanidade, mas vinha sendo conhecido com um contexto todo sobrenatural. Porque, como nós já falamos, a manifestação mediúnica, ela tem ocorrido sempre, e ocorria muito mais quando nós éramos crianças espirituais, porque precisávamos de apoio. Então, a espiritualidade maior vinha e sussurrava no ouvido de um ou de outro, que se tornava proeminente no grupo social, conduzindo esse grupo social. Então, o fenômeno já existia de muito tempo. E como ninguém sabia a razão de ser daquilo tudo, ou aquilo era proibido, conforme algumas formas de crer, ou aquilo era tido como um processo fora do que era natural. Tudo que nós não sabemos explicar, nós colocamos à parte. O que nós chamamos de natureza? Nós chamamos de natureza aquilo que nós compreendemos. Então, vejam bem, para nós, durante muito tempo, o raio e o trovão eram coisas sobrenaturais. Mais do que isso, o movimento aparente do Sol no céu era um fenômeno sobrenatural. Era tão mal compreendido que parecia que era o Sol que se movimentava. Séculos e mais séculos depois, e depois de muita confusão, compreendeu-se que não, éramos nós que nos movimentávamos. Mas enquanto nós não compreendíamos isso, quando nós éramos aqueles gregos antigos, lá do primórdio da civilização grega, nós chamávamos o Sol de Deus. Era o Deus Apolo. E explicávamos que ele se movimentava no céu puxado por uma carruagem, cavalos bonitos, que puxavam aquela carruagem de fogo, fazendo aquele arco de luz no céu. Depois fomos compreendendo e fomos mudando a maneira de chamar aquele fato. Então, o que era sobrenatural, enquanto eu não sabia como se dava, quando eu aprendo como ele se dá, eu coloco no âmbito do que é natural, do que faz parte da natureza. Certo? Ah, não está funcionando? Essa é uma história. Tudo bem. É só puxar para cima. Então, vamos lá. Até aí está tranquilo, né? Então, quando Kardec vem nesse trabalho, junto com seus companheiros, e começa a analisar, e vai escrever, vai transformar os escritos dos Espíritos em um livro, ele faz toda uma introdução em que ele vai explicar o trabalho, o conteúdo. Então, logo no início, ele estabelece uma discussão muito interessante sobre alma e espírito. Porque alma é algo que todo mundo crê que existe, exceto alguns materialistas, alguns ateus. Para a humanidade, desde sempre,
existiu alma. A divergência tudo bem, a divergência sobre o que é essa alma. Então ele vai fazer uma distinção. Não é que para nós não exista alma. Para a doutrina espírita, quando nós estamos encarnados, nós somos uma alma. Vejam bem que eu não disse nós temos uma alma. Certo? No final do curso eu vou dar uma prova com uma pergunta só. Quem escrever meu espírito está reprovado. Né? Então vejam só. Nós, quando estamos encarnados, nós somos constituídos por 3 elementos. Falando isso vai ficar fácil não incorrer nesse erro. Às vezes o livro diz assim: o homem tem 3 elementos. Frase errada. No homem há 3 elementos. Quais são esses elementos? Não, vamos começar com o mais importante. O espírito, que é o indivíduo, o perispírito, que é o corpo do espírito, e o corpo material. São 3 elementos. Cada um de nós, hoje, está constituído por 3 elementos. Este corpo, ao dizer meu espírito, estaria introduzindo mais um elemento. Concordam comigo? Porque se é o espírito, o perispírito e o corpo vai falar meu espírito, tem um 4º elemento que está sendo trazido como propriedade do corpo, porque o corpo não tem propriedade nenhuma, certo isso? Então, nós vamos ter que entender que se somos, quando encarnados, constituídos por 3 elementos, e se desse elemento a parte consciente, racional, é o espírito, então quem é que pode ter alguma coisa? Somente o espírito, que quando está encarnado tem 2 corpos, o perispírito e o corpo físico. Eu digo meu corpo. Um dia desse eu fui ao médico e ele perguntou para mim quando eu entrei: e aí, dona Vera, como vai a senhora? Eu falei: doutor, eu estou ótimo, meu corpo não está tão bom. Ele ficou olhando para mim pensando: mais um doido no meu consultório. Depois até não, porque ele era médico homeopata e eu via um monte de reclamações que iam se perpetuando. Era uma época que eu estava com a saúde bastante, não gravemente abalada, mas abalada numa série de aspectos. E quando eu narrei toda a história, ele era endodologista, olhando no olho, a consulta dura quase um dia inteiro. Quando eu saí, eu falei para ele assim: não tem como eu não saio do consultório médico com tanta esperança. Aí ele falou para mim assim: não tem esperança, dona Vera, tenha certeza. Eu estou lhe passando remédios para a alma. Falei: então entrei bem, porque quando eu cheguei dizendo, né? Então, uma historinha para vocês gravarem. Então, vejam bem, eu não posso falar meu espírito, porque isso não existe. A única coisa aqui que pode possuir alguma coisa sou eu, espírito, que possuo um corpo espiritual e possuo, quando encarnado, um corpo físico. Não é isso? Então, Kardec, falando desse preâmbulo, ele diz que o que chamam de alma é a condição do espírito quando está encarnado. Também não é outra coisa. Certo? Nós podemos falar espírito sem distinção, ou falarmos alma, se soubermos que alma e espírito constituem 2 palavras para designar a mesma coisa, que é aquilo que nós somos. Então, quando estamos encarnados, podemos ser chamados de alma. Por quê? Já lhe dou a palavra. A palavra alma vem de uma expressão latina que quer dizer ânimo, influxo de vida. Então, nós, quando estamos encarnados, nós animamos um corpo. Então, porque nós somos o ânimo desse corpo, nós estamos na condição de
vamos dizer assim, para todas as religiões. Para todas as religiões, tudo que pudesse sobreviver ao corpo era alma. Depois que Kardec fez essa distinção. Quer dizer, então, no caso, espírito só funciona na doutrina dos espíritos? Só nós, espíritas, é que não utilizamos a expressão alma com frequência, porque nós usamos a expressão que preferimos, que é espírito, que é o que nós somos, quer que estejamos encarnados, quer não. Né? E aí a gente... A alma é só para desencarnados? Não, a alma é a designação que se dá ao espírito enquanto está encarnado. Ele não deixou de ser espírito. A gente pode até abandonar a palavra alma, mas se nós tivermos que falar alma, temos que entender que não falamos de nada diferente de espírito. Alma e espírito são a mesma coisa, sendo que a designação alma é o espírito enquanto ele anima um corpo. Diga, Luciano. A gente volta a isso quantas vezes for preciso? É a primeira vez que eu ouço como o corpo, o perispírito sendo o corpo, tratado de corpo. Né? Porque, na verdade, no contexto da pessoa, da integridade da pessoa, então nós somos dois corpos e um espírito. Isso. E a ideia, me parece que a ideia de ser o laço, de ser o aderente do espírito, o perispírito, ser uma coisa assim, não como um corpo, né? Não como um segundo corpo, faria mais sentido dele ser um agregador. Mas ele é um corpo. Ele é um corpo de matéria. Ele é um corpo de matéria. Nós não sabemos como é essa matéria. O duplo etérico é uma parte do perispírito. A gente vai falar de perispírito. O duplo etérico é uma parte do perispírito. Tá? A gente vai falar de perispírito. Vamos fazer o seguinte, ao longo desse tempo, qualquer pergunta sobre o perispírito, vocês anotem. De repente, no momento, eu até recolho todas e a gente organiza um momento só para falar de perispírito. Tá? Mas é preciso um pouquinho mais de prazo, porque o perispírito não é fácil de compreender. Bom? Então, gente, Kardec começa a definir, esclarecer aquelas palavras que ele havia empregado. E então passa a utilizar a palavra espírito, preferentemente a palavra espírito. E esses espíritos, que ninguém sabia como eram, onde viviam, de onde vinham ou para onde iriam, começam a interagir com os médiuns. Não mais numa forma de dominação, porque a mediunidade muito frequente é a mediunidade inconsciente. É aquela mediunidade mal compreendida, que todo mundo acha que é uma boa mediunidade. É a mediunidade que o cidadão muda a voz, muda o rosto, dá soco na mesa, derruba a cadeira, pinta o salsão. O nome disso é médium sem formação adequada. Certo? Porque é muito simples. Se Priscila se levantar e dizer para mim, Vera, derruba essa cadeira e dá um soco naquela mesa, eu vou fazer isso? Não. Por que ela, se ela estivesse desencarnada, eu faria? Não faz sentido. Não faz sentido. Então isso é uma compreensão totalmente errada. Não existe mediunidade forte nem fraca. Existe médium bem formado e médium mal formado.